Amados, meus queridos irmãos, com o entendimento que hoje eu tenho, eu fico muito feliz quando vejo qualquer pessoa na situação em que estiverem, seja um mendigo, seja um drogado, seja lá quem for, eu hoje os vejo como meus irmãos e dou graças a Deus por ele. Não os discrimino, não faço acepção deles, são meus irmãos, porque Deus não nos vê na carne. Seria tão bom se os religiosos entendessem isso, se eles compreendessem quando Deus resumiu todos os mandamentos em 2: amar a Deus mais do que tudo e sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Não tem hoje como deixar de amar o próximo. Temos que amá-lo, porque se eu não amo o próximo que vejo, como vou amar a Deus que não vejo? Ninguém vê Deus. Ele é espírito. O nosso espírito, onde Deus habita, sente uma comunhão contínua com Ele. E somos testemunhas vivas de que Deus está em nós. Então, se eu não amo este Deus, que não vejo, como posso amar o meu irmão ou próximo que eu vejo? Então seria uma hipocrisia muito grande eu dizer que amo a Deus se não amo o meu próximo. A religião, ela inventou uma desculpa. E quando eu falo a religião, me refiro exclusivamente à evangélica, porque eles se comportam assim. Eles dizem assim: eu amo ele sim, só não amo os seus pecados. Primeiro, que eles não são pecadores. Eles não são pecadores. E nunca foram pecadores. Como nenhum de nós nunca fomos pecadores. O que eles cometem são obras da carne. Assim como muitos religiosos também cometem obras da carne, porque são carnais. E os carnais vivem na prática das obras da carne, com suas concupiscências. Então não é uma desculpa dizer que ama eles, mas não amam aquilo que eles fazem. Isso é discriminar, isso é fazer acepção de pessoa, isso é julgar. O tema não é este. Mas eu estou falando isto em função da introdução que eu dei. O tema de hoje é: os dízimos e as ofertas dos fiéis fizeram muitos cães gulosos em 2024. Que venha 2025. Eu quero ler livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 11, que diz assim: estes cães são gulosos, nunca se podem fartar, são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Lógico, óbvio, que nós sabemos que é uma profecia, tá? Que se direcionava a um aion. Ali estava se referindo unicamente, exclusivamente aos atalaias, aos profetas, aos sacerdotes de Israel, aos judeus. Mas podemos trazer para depois da cruz, para os dias que estamos vivendo, porque muitos se comportam desta forma.
estão mercantilizando aquilo que eles chamam de igreja. E a vontade de Deus jamais foi o dízimo em relação, aspas, à igreja. O dízimo, ele aparece pela primeira vez na Bíblia através de Abraão. Não que o sacerdote Melquisedeque houvesse exigido de Abraão dízimo, houvesse exigido de Abraão dízimo. Antes, pelo contrário, quando Melquisedeque vai ter com Abraão, ele traz uma saudação maravilhosa. Ele diz: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Então, esses que hoje estão se comportando dessa forma, esquecem que Abraão, ele voltava de uma vitória militar, e ele trazia consigo uma grande parte dos despojos dos seus inimigos. Olha a circunstância que Abraão dizimou. Olha a circunstância em que Abraão dizimou. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses e muitos dizem que antes da lei ser estabelecida, a lei do dízimo, Abraão deu dízimo. Olha a circunstância em que Abraão deu dízimo. Melquisedeque não exigiu dízimo de Abraão. Como eu disse, pelo contrário, ele a exaltou, saudou de forma maravilhosa. Não foi pela imposição da lei, nem tampouco porque alguém ou qualquer lhe houvesse chamado de ladrão. E aí ele disse: então eu vou dizimar. Porque no sistema religioso eles dizem que quem não dizima são ladrão. E os filhos de Deus, incautos por não ter o entendimento, aceita isso e teme não dizimar, porque eles pegam textos isolados, fora de contexto, para dizerem que os ladrões não entrarão nos céus. Então, como muitos nesses templos chamados igrejas dizimam, por que eles dizimam? Porque eles têm medo de ser chamado de ladrão, têm medo do tal devorador que eles dizem que é Satanás como ser espiritual. E eles dizimam porque eles não querem maldições impostas por esses homens por não dizimarem. É um dos motivos pelas quais muitos dizimam. Mas se eles pudessem, eles não dizimariam. Abraão dizimou livre e espontaneamente, que não é o caso de muitos que estão no sistema religioso. Foi Abraão quem decidiu dar o dízimo. Isto está claro no pacto que Jacó fez mais tarde com Deus. Certamente, Jacó aprendeu com seus pais que o dízimo não era uma lei. Por isto ele voluntariamente podia fazer votos. E ele fez voto. Se Deus houvesse dito a Abraão que ele e seus descendentes teriam que dizimar, então Jacó jamais poderia dizer o que disse. Depois você lê Gênesis capítulo 28, versículo dos 20 a 22. E Jacó votou um voto dizendo, ao que ele falou: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e ele me der pão para comer, me der vestido para vestir, e em paz eu tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. E de tudo quanto ele me der, certamente te darei o dízimo. Aqui está uma revelação profunda do que significa viver da graça. Um favor concedido por Deus.
é andar por fé, não é viver debaixo de preceitos, não é viver debaixo de achismos, não é se submeter a rudimentos da lei, não é viver debaixo de julgos e fardos, como os nossos irmãos religiosos vivem, dizendo que estão fazendo a vontade de Deus e agradando a Deus. A atitude de Jacó foi espontânea, foi voluntária, assim como também a de Abraão. Não havia uma lei que obrigasse ambos a dizimarem. Com isto também não pode se fazer uma doutrina para arrancar dos fiéis os 10%, como eles arrancam, e essas ofertas em cada reunião que eles fazem. Em nome de Deus, dizendo que é para a obra de Deus. A obra de Deus já foi feita, ela foi perfeita. Não há mais nada o que se fazer. Tudo quanto tinha que ser feito, ele fez. Não é mais por obras. O fim da lei foi nele. É por fé tão somente. É tomar posse. É andar e viver por pé. O que significa isso? É crer tão somente e tomar posse de tudo. Como eu preguei uma ou duas mensagens atrás, dizendo que Deus nunca vai te abençoar. Chegou quase 1.500 visualizações, porque as pessoas ficam assim, como que Deus nunca vai me abençoar? Porque eles lá são futuristas, e tudo eles dizem Deus fará, Deus abençoará, Deus protegerá, Deus guardará, quando Deus já fez. Agora é contigo. Tome posse, crê tão somente. Ele já te abençoou com todas as sortes de bênção. O justo viverá pela fé. Então, concernente, por exemplo, a guarda de dias, como os adventistas hoje fazem, não havia lei, nem tampouco sobre comida. Veja o que Deus disse a Adão em Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30. E disse Deus: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores e que há fruto e que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. Deus já deu tudo. Toda a árvore da vida, todo animal da terra, toda a ave dos céus, vos será por mantimento. Deus já deu. Você está entendendo? Então não havia uma lei para que se tivesse que cumprir, a fim que tivesse que receber. Eles se prevalecem do dízimo e diz para os filhos de Deus: se você der, Deus te abençoará. Eles levam os filhos de Deus a barganhar com Deus. Você quer ser próspero? Dizime. Você quer ser próspero? Oferte. A Bíblia está cheia de textos isolados fora de contexto que eles usam antes de arrancar dos fiéis os dízimos e suas ofertas. E as pessoas, por não ter a mente ativada, por não ter o entendimento, por véu ainda continuar posto, elas dizimam e ofertam. E muitas das vezes eles faltam. Por mais que alguns tentam dizer que não, mas faltam sim. Faltam sim. Você administre todo o seu dinheiro. Ajude os necessitados. Ajuda os órfãos, as viúvas, as pessoas que precisam. Você sabe e conhece. Você não precisa
de um intermediário, você não precisa de uma instituição para que faça isso por você. Você mesmo pode fazer. Ajude a sua família, ajude a si mesmo. Deus não precisa do seu dinheiro. Ageu 2:8 diz: minha é a prata, meu é o ouro. Cuidado com esses espertalhões. Isaías os chama de cães gulosos. 2024 se foi. Ontem foi o último dia, hoje é o primeiro dia do ano. Quantos se enriqueceram? Quantos desfrutaram de bons momentos, de melhores momentos, com os dízimos e as ofertas dos filhos de Deus? Hoje muitos deles moram em bons condomínios, em bons edifícios, em boas casas, têm melhores planos de saúde, têm bons carros, alguns até helicópteros, fazenda, casa de praia, etc. Então, enquanto muitos estão padecendo necessidade. Acaba-se o gás, muitas das vezes não tem o dinheiro para comprar o gás. Faz empréstimo para comprar os seus remédios. Agora no início do ano, que tem impostos de muitas coisas, e muitos vão pagar os cartões das despesas que fizeram das duas festas do final do ano, que foi Natal e Ano Novo. Mas vão ter que separar o dízimo para entregar nas mãos de muitos cães gulosos. Eu não estou generalizando. Se a carapuça couber, problema seu. Se não couber, isso aqui não é para você. Eu não dou nomes, eu não generalizo. Eu combato o sistema doutrinal e não pessoas. Vocês não me vê citar nomes de A, B, C ou D, ou dar nomes de quem faz ou quem deixa de fazer. Mas que há muitos que fazem. Quem sabe muitos desses, ao ouvir uma mensagem como esta, cai em si, como o filho pródigo caiu em si, e voltou lá para a casa de seu pai, arrependido de tudo quanto tinha feito. Porque esta é a verdadeira sã doutrina, é o alimento sólido, é a palavra da verdade. Eles não gostam, eles não querem as verdades bíblicas, eles não querem a revelação da graça de Deus, eles não querem, eles optam pelo sistema religioso, a viverem debaixo de preceitos e rudimentos, dos achismos dos homens, ao viver guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Então, querido, vindo a dispensação da lei, tudo mudou. Deus instituiu o dízimo como lei. Antes não havia lei. Abraão dizimou voluntariamente, Jacó fez um voto, propôs voluntariamente. Assim como o sábado, tipos de animais que podiam ser utilizados para alimentação e os que não podiam, tipos de peixe, enfim. O homem gemia sobre um jugo muito difícil de ser carregado. A lei era dura, era olho por olho, dente por dente. Era como se o homem vivesse sem direito algum, tudo era predeterminado. E aí daqueles que ousasse transgredir a lei punia severamente, até com pena de morte. Conforme a transgressão foi tão difícil, que a lei, que nenhum homem foi considerado justo. Todos foram pecadores e foram destituídos. Isso aqui, não os gentios, mas tão somente os judeus. O apóstolo Paulo chegou a dizer-lhes: Cristo nos libertou da maldição da lei. Gálatas 3,13.
Tudo isto aconteceu dentro de Israel. Daí nós perguntamos, será que Deus iria impor as mesmas leis ao mundo todo? Como eles dizem e enquadram a todos. Tendo em vista que nem mesmo aquela pequena nação pôde cumprir. Claro que Deus jamais faria isto, como não fez. Então por que eles fazem isso? Porque são cães gulosos, gananciosos, que não gostam de trabalhar, que querem ostentação, querem vida fácil, mordomia, a viverem à custa do suor dos filhos de Deus, para satisfazer os seus interesses e suas conveniências, que trazem toda a maldição da lei, subjugando os filhos de Deus, escravizando-os, atando sobre eles fardos pesados e julgos sobre os seus ombros. E tudo isso eles fazem em nome de uma tal obra de Deus. Então saiba você, os dízimos e as ofertas dos fiéis fizeram muitos cães gulosos nesse ano que se foi, nesse ano que passou. Que venha 2025, desperte tu que dorme, espiritualmente falando, acorde, ressuscita, o Espírito Santo te esclarecerá. Esta palavra, ela pode abrir os seus olhos, esta palavra pode te iluminar, pode te despertar, pode te acordar, e você sair o mais rápido possível dessas sinagogas. Elas tiveram as suas importâncias antes da cruz. O templo fora destruído, caiu por terra, não é mais físico, é espiritual. As nossas conquistas são espirituais. Que o seu dinheiro que você ganhe, você que gerencia, você é quem gerencia, você é que determina. Quando você é espiritual, você sabe o que fazer dele, porque você será orientado. Você será orientado. Então, ajude quem precise, ajude os órfãos, as viúvas, os necessitados. Não dê a esses cães gulosos, fuja deles. Olha aí no capítulo 56, lê totalmente ele, o que o profeta fala naqueles dias. E infelizmente muitos, depois da cruz e ainda hoje, se comportam como muitos daqueles cães gulosos. Isaías diz que eles nunca se fartam. Isaías diz todos, sem exceção. Não é o meu caso aqui, eu não generalizo. Como eu disse, se a carapuça servir, que caia, que caiba neles. Então fica aí esta palavra. Eu quero te pedir, dê um like. Tem aumentado o número de likes em relação ao número de visualizações, mas ainda está muito aquém. Por que eu insisto no like? Porque o YouTube, à medida que os números de likes aumentam, ele recomenda. Naturalmente eles recomendam o vídeo a outras pessoas. Ele faz isso. É muito importante os likes. Talvez até mais do que as visualizações. Então faça isso, me ajude. Querido, como eu sempre disse e vou continuar dizendo, a minha preocupação são com os nossos irmãos. São com aqueles que ainda estão com o véu posto sobre o rosto, que estão presos a uma religião, seja ela lá a qual, seja lá ela que for. Eu sei que é Deus quem dá o entendimento, é o Espírito que dá o entendimento, é a obra dele, mas nós estamos aqui fazendo tudo isto para a glória de Deus. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês. Graça neles é desse jeito.